Olá, queridos, tudo bom? Voltando aí à segunda parte da nossa aula hoje, né, da terceira aula, nós vamos estar falando sobre essa questão aí de padrões de moralidade sexual, ok? É muito importante, né, nós vermos isso, porque a palavra do Senhor diz lá, né, em Hebreus 14, 13:4, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então vamos entender, né, o que esse texto diz, vamos entender o que a palavra do Senhor fala a respeito, ok? Então o crente, antes de mais nada, o crente ele precisa ser moral e sexualmente puro, tá? Em 2 Coríntios 11:2, Tito 2:5, 1 Pedro 3:2. Então não isso não tem o questionar. Nós temos que entender então o que significa essa questão do moral e sexualmente puro, ok? Então a palavra puro, né, vem do grego agnos, né, ou amiantos, que significa livre de toda mácula de lascívia, da lascívia. O termo refere-se à abstenção de todos os atos e pensamentos que incitam desejos incompatíveis com a virgindade e a castidade, ou com os votos matrimoniais da pessoa. Então, nós entendemos que esse termo, né, puro, ele está se referindo à questão da sexualidade das pessoas com relação à sua vida. Então, aqueles que estão dentro do matrimônio, eles devem ter a sua pureza dentro dessa perspectiva, tá? A castidade e a virgindade também, dentro desta perspectiva da virgindade, dentro desta perspectiva da castidade, ok? Então é algo que nós temos que entender. Então a pureza não está sendo relacionada ao ato sexual em si, mas ao que a cada momento da situação do ser ele ele está vivendo, ok? Então refere-se também ao domínio próprio e à abstenção de qualquer atividade sexual que contamina a pureza da pessoa diante de Deus, ok? Por exemplo, pessoas, né, que estão casadas, elas podem ter a atividade sexual? Sim, podem e devem, ok? Ter as atividades sexuais, porém, não ela fora do casamento, tá? Então, somente entre os cônjuges, tá bom? Então, é isso que está falando sobre pureza. Então, pureza não tem nada a ver com o ato sexual. O ato sexual em si, ele não é impuro, mas, dependendo da situação, ele pode trazer impureza. Tá dando para entender? Creio que sim, né? Ah, então, isso abrange o controle do corpo em santificação e honra. E não em concupiscência. Concupiscência é paixão, né? É desejo, é vontade. Então nós temos que entender que todos nós, nascidos de novo, temos em nosso coração fruto do Espírito, em nosso ser o fruto do Espírito. E um desses gomos do fruto é o domínio próprio. Consegue, com toda a certeza, se abster desses problemas que podem trazer essa imoralidade sexual, tá bom? Continuando aqui, nós vemos que este ensino das escrituras, né, como nós estamos falando de castidade, virgindade e também matrimonial. Então esse ensino das escrituras é tanto para os solteiros como para os casados. No tocante ao ensino bíblico sobre a moralidade sexual, nós vamos ver o seguinte, tá? Então a primeira coisa, a intimidade sexual é limitada ao matrimônio, fato, tá? Então a intimidade sexual é limitada ao matrimônio. Somente nesta condição ela é aceita e abençoada por Deus. Tá? Abençoada por Deus. Então nós vemos vários textos aí que falam a respeito disso. Então, mediante o casamento, marido e mulher tornam-se uma só carne, segundo a vontade de Deus. Então, os prazeres físicos, emocionais, normais, decorrentes ao relacionamento conjugal fiel, são ordenados por Deus e por eles honrados. Tá? Então, o sexo, né, a intimidade sexual dentro do casamento é uma bênção, fora do casamento é uma maldição. Mas aí nós podemos começar a entender o que nós
temos que também debater, que nós vamos falar daqui a alguns instantes, é a respeito do que é casamento, do que realmente é um casamento. E vamos falar de relações até sexuais, o que é intimidade sexual. Porque para muitas pessoas pressupõe-se que a intimidade sexual ela se dá no ato da penetração, mas sabemos que, entendemos que não é bem assim, tá? Não é bem assim. Ah, perdão. O que eu costumo dizer, né, aos casados, todo mundo aqui que é casado, eu, por exemplo, sou casado, quando o celebrante ele faz o casamento, né, está lá no casamento, a última frase que ele dá antes da bênção, né, antes de apertar a bênção, né, qual é a frase? Qual é a frase? Você lembra? Né? Você que é casado, você lembra o que foi dito? Né? Aquele momento ali onde as pessoas esperam, tal. É o quê? Pode beijar a noiva. Aí o noivo levanta o véu, se for o caso, e dá aquele beijo na noiva. Não é assim que acontece? Né? Geralmente é assim que se faz, né, no casamento. E aí eu pergunto a você, se o celebrante, naquele momento, ele disse pode beijar a noiva, a partir do momento em que os dois realmente são casados, o que significa? Pois é, exatamente. É que antes não podia, tá? Então, há a partir desse momento, né, um consentimento para que isso existisse. Porque a partir deste instante, a intimidade sexual ela passa a ser entregue ao casal. Tá? Entregue ao casal. E a intimidade sexual começa com o beijo, ok? Com o beijo. Não estou falando da bitoquinha, daquele selinho que a gente que se diz por aí, mas estou falando do beijo mesmo, né? Aquele beijo, né? Sexual, tá? É isso que eu estou falando, ok? Então vamos lá, só para nós entendermos os conceitos e entender aonde estamos em todos esses princípios aí. Vamos seguir adiante. Nós temos aí a questão do adultério, a fornicação, o homossexualismo, os desejos impuros e as paixões degradantes são pecados graves aos olhos de Deus por serem transgressões à lei do amor. Aí nós temos lá em Êxodo 20:14. A profanação do relacionamento conjugal, ok? Então, tais pecados são severamente condenados nas Escrituras, severamente, e colocam o culpado fora do reino, tá? Fora do reino. Então, isso aí, adultério, fornicação, homossexualismo, os desejos impuros, as paixões degradantes, então coloca o sujeito fora do reino. Se você ler lá em 1 Romanos 24:32, né, 1 Coríntios 6 e Gálatas 5, então nós vemos isso acontecendo. Isso fica bem claro nas Escrituras. Não podemos tapar o sol com a peneira. É realmente o que diz a palavra do Senhor. Ok? E é claro, né? Todo o pecado, né, nesse caso aí, estão sujeitos a perdão, né? A confissão de pecados, aqui tudo, mas, como nós falamos, tudo tem o seu julgamento e a sua paga, né? Então, aconteceu o pecado, então as consequências vêm através do problema. O perdão acontece, mas a consequência também acontece, tá bom? Então a moralidade e a impureza sexual não somente inclui o ato sexual ilícito, mas também qualquer prática sexual com outra pessoa que não seja o seu cônjuge, ok? Há quem ensine em nossos dias que qualquer intimidade sexual entre jovens e adultos solteiros, tendo eles mútuo compromisso, é aceitável. Tá? É aceitável. Tem gente que fala sobre isso. Conforme eu falei lá no início, nós vamos entrar em questões aqui do que realmente é um casamento, o que realmente é um compromisso, tá? Então é aceitável uma vez que não haja ato sexual completo. Então eu posso fazer meio, tá? Metade, masturbações e tantas outras coisas. Isso eu posso fazer, aqueles beijos profundos, né? E tantas outras situações que podem. Isso é normal, isso pode acontecer, né? Isso está dentro da moralidade, tá? Está dentro da moralidade. Mas, vamos lá.
Existe uma questão muito óbvia, é que como que eu posso dirimir ou colocar um limite nessas situações? Um limite nessas situações. Isso é bem fácil de nós entendermos. É bem fácil de nós compreendermos isso. Tudo aquilo que pode ser feito na presença de todo mundo é lícito. O que não pode, não é. É simples assim. Simples assim. Se você tem que ir para um canto fazer alguma coisa, né, longe das pessoas, então não é moral, tá? Não é puro, ok? Não deve ser feito. É isso, bem fácil, tá? Bem fácil de nós entendermos isso. Então, tal ensino peca contra a santidade de Deus e o padrão bíblico de pureza. Nós não estamos aqui falando com relação à sociedade, o que a sociedade declara ser certo ou não, mas o que a Bíblia fala ser certo. Mas a Bíblia foi escrita 2000 anos atrás, e hoje estamos vivendo um outro momento e outro instante. Filhos, a palavra de Deus não muda, os princípios de Deus não mudam. Tá? Deus estabeleceu um manual para que nós vivamos bem, e esse manual ele serve tanto para aquela época quanto para agora, ok? Então, o ensino peca contra a santidade de Deus e os padrões bíblicos de pureza. Então, Deus proíbe explicitamente descobrir a nudez ou ver a nudez de qualquer pessoa que não seja entre marido e mulher legalmente casados. Então, esses textos todinhos aí você pode ler, né, depois. Nós não vamos ler agora para não perdermos tempo no ensino que nós estamos dando aqui. Mas isso é bem óbvio, tá bom? Então, o descobrir a nudez, o estar tratando isso já está entrando no quesito da imoralidade sexual, ok? Então, o crente ele deve ter autocontrole, tá? Ele deve ter autocontrole e abster-se de toda e qualquer prática sexual antes do casamento. Justificar a intimidade pré-marital em nome de Cristo, simplesmente com base no compromisso real ou imaginário, é transigir abertamente, tá? Abertamente os padrões santos de Deus. É você realmente dizer que não está nem aí para aquilo que Deus declara. É igualar-se aos modos impuros do mundo e querer, deste modo, justificar a imoralidade. Tá? Quando a palavra do Senhor fala que os cristãos eles não devem se conformar com o mundo, não tomar a forma do mundo. E se nós estamos indo nessa viela, nessa direção de estarmos quebrando esses princípios, nós estamos nos conformando com o mundo, ok? E é totalmente o contrário o que Deus declara pra gente, tá bom? Deixa eu subir. Então a Bíblia cita a temperança como um aspecto do fruto do Espírito. Isso no crente, isto é, a conduta positiva e pura, contrastando com tudo que representa prazer sexual imoral com libidinagem, fornicação, adultério, impureza. Então nossa dedicação à vontade de Deus pela fé abre o caminho para recebermos as bênçãos do domínio próprio. A temperança, ok? Então nós temos que aprender, né? Nós temos que viver isso. Existe, como já foi falado, existe esse fruto que está crescendo em nós, está crescendo, e nós temos que dar vazão a ele, domínio próprio. Nós entendemos o que é errado, nós sabemos o que não deve ser feito, e não podemos deixar a vontade ou a paixão, a concupiscência, tomar lugar nesse desejo, ok? Deixar ele ir adiante. Sabemos que a carne, ele constantemente estará militando, estará brigando com o espírito. Mas nós não podemos deixar que a carne ganhe, que a carne vença. Por isso, o fruto, né, do Espírito cresce em nós. Nós que hoje somos a habitação do Espírito Santo, temos que clamar e pedir constantemente para que esse Espírito que habita em nós nos constranja a cada momento e instante para não pecarmos contra ele, ok? E isso é claro, mediante o conhecimento da palavra do Senhor, tá? Vamos lá, outra questão? Então nós temos termos bíblicos
descritos da imoralidade que revelam a extensão desse mal. Então nós temos aí a questão da fornicação, né? Que do grego porneia, descreve uma ampla variedade de práticas sexuais, pré ou extramaritais. Tudo que significa intimidade e carícia fora do casamento é claramente transgressão dos padrões morais de Deus para o seu povo, ok? Então tudo que está fora do casamento, quer seja relação sexual ou carícias, né, fora do casamento, está contra os padrões morais do Senhor, clara e objetivamente, ok? Então não há como ir contra isso. Aí vai aquela questão que eu já falei de novo. Pode ser feito diante de todos? Você pode realizar isso diante de todos? Se pode, tá tranquilo, tá? Se não pode, não faça em lugar algum, ok? Isso é bem fácil de entender, isso é bem fácil de estar entendido. Então a ética cristã, ela trabalha isso, ok? Ela está trabalhando isso. Não vamos entrar no mérito aqui de eticamente tentar dizer, no caso do casamento, dentro do casamento, o que pode ou não pode ser feito, ok? Então o que a palavra do Senhor fala, aquilo que for natural, ele pode ser feito, ok? E o que o que a Bíblia fala de não natural, que não é natural, é o quê? Homem com homem, mulher com mulher. Isso não é natural, tá? Isso é o que a Bíblia fala, tá? Isso é antinatural. Mas mulher com homem é natural. E não fala o que, tá? Dentro desse relacionamento, ok? E também não vamos entrar no âmbito dessa questão aqui, tá? Só entender isso, o que é natural, o que foi feito para ser feito, tá? E como deve ser feito, ok? Vamos continuar aqui. Então a lascívia, né, que é a azelgeia, denota ausência de princípios morais, principalmente o relaxamento do domínio próprio que leva à conduta virtuosa, ok? Então essa lascívia é deixar-se levar por aquilo que o seu desejo, que a carne, ela quer. Então lascívia é exatamente isso, é deixar-se levar, tá? Relaxar o domínio próprio e deixar-se levar a tudo aquilo que o desejo quer, ok? E a concupiscência quer. Isso inclui a inclinação à tolerância contra as paixões pecaminosas e ao seu estímulo. E deste modo a pessoa torna-se participante de uma conduta antibíblica, ok? Leia todos esses textos aí para que você entenda, para que você possa compreender aquilo que é. Mas nós temos que deixar bem claros, queridos, que essa conduta ética cristã com relação à sexualidade, ela tem que ser equilibrada. Equilibrada em que sentido? Nós sabemos o que não pode, mas às vezes o casal ele chega em determinada situação, o casal, quando eu falo casados, né? Ele chega em determinadas situações e começa a entrar numa neura de que isso não pode, aquilo outro não pode, e é muito complicado, tá? É muito complicado. Então isso tem que ser visto claramente com conhecimento bíblico para realmente determinar o que pode e o que não pode, o que é e o que não é. Mas isso está sendo aqui expresso, né? Então aquilo que for natural pode, tá? Aquilo que for natural pode ser realizado dentro do casamento, tá bom? Então nós vemos outras questões aí, enganar. Isso é aproveitar-se de uma pessoa ou explorá-la, né? Vem desse termo grego aí, preonecto, tá? Significa privá-la da pureza moral que Deus pretendeu para essa pessoa, para a satisfação de desejos egoístas. Então despertar em outra pessoa estímulos sexuais que não possam ser correta, legitimamente satisfeitos, significa explorá-la e aproveitar-se dela. Então nós estamos na situação em que o casal, né, os namorados, por exemplo, estão lá, e se um ou outro levar o outro
a estar indo para uma condição sexual que essa outra não deve estar, na verdade nenhum dos dois deve, mas isso é enganar, tá? Isso é se aproveitar, isso é contra a palavra de Deus. Então nós temos aí a lascívia ou a cobiça carnal, é um desejo carnal imoral que a pessoa daria vazão se tivesse oportunidade. Então a lascívia, ela tem que ser combatida. E isso só é combatido quando sabemos o que a palavra de Deus realmente expressa e entendemos, ok? E entendemos o que ela deixa para as nossas vidas, tá bom? Então, deu para entender essa questão toda aí do relacionamento sexual? Acho que sim, né? Ok? Então vamos voltar aqui um pouquinho só para falar, terminarmos falando a respeito disso. Então essa questão da imoralidade sexual é algo que tem que ficar muito atento, nós temos que ficar muito, muito atentos. A Bíblia, como já falamos, ela é a nossa regra, nosso padrão de conduta, e temos que seguir segundo aquilo que ela determina, aquilo que ela declara para cada um de nós, não vivendo conforme a nossa vontade, mas segundo a vontade daquele que nos criou, ok? Porque ele sabe o que é bom, o que é perfeito, o que é reto para nossas vidas. Talvez dentro do seu coração você possa dizer, mas isso não tem o porquê, tá? Isso não tem uma lógica. Claro que tem, queridos. Talvez não a lógica do seu pensamento agora, mas com certeza uma lógica daquilo que Deus realmente estabeleceu. Talvez você não entenda isso, mas como diz a palavra do Senhor, é melhor o quê? Obedecer do que sacrificar. Então é melhor obedecer. Se você não entende, obedeça. Deus sabe muito bem o que ele colocou como o que deve ser feito e o que não deve ser feito. A regra de conduta ele estabeleceu, tá bom? Agora nós vamos trabalhar outro quesito aí com relação à ética, que é a ética pastoral. Isso é muito legal. É muito legal nós entendermos, principalmente você, né, que está aí, talvez você não seja pastor, mas com certeza você é líder. E com relação ao pastor, algumas coisas que nós temos que entender com relação a essa questão, a questão do pastoreio, né? Hoje na igreja contemporânea, nós damos o nome de pastor a todo líder de uma igreja. Só que nós temos, é claro, que entender que não é bem assim. A forma correta que nós deveríamos ser chamado todo líder de uma igreja seria presbítero. Presbítero, ou seja, a palavra presbítero significa aquele que preside, tá? Aquele que preside. Então, todo líder, ele deveria ser chamado de presbítero e não pastor, tá? Então, teologicamente, seria a forma correta de se dizer, ok? Porque presidir é um dom. É um dom da liderança, daquele que está à frente, daquele que Deus chamou para estar presidindo aquele grupo, aquela igreja local. E esse presbítero, ele pode ter dons, né? Ele pode ter um dos 5 dons ministeriais, ok? Nós sabemos, né, que são os dons lá que Jesus Cristo estabeleceu. Pastor, mestre, apóstolo, evangelista e profetas, ok? Então, está dentro dessa ótica aí. Mas, como é de uso comum, falar dessa questão de ética pastoral ao líder da congregação, vamos seguir nessa vibe aí, tá bom? Mas você entendeu, correto? Vamos lá. Qualificações, então, do líder, ou seja, do pastor, né, do presbítero. Deus, quando chama um homem para cumprir o seu propósito universal, lhe confere qualidades de dons e talentos que são úteis ao seu ministério, ok? Então, a fim de produzir a unidade, a maturidade e a perfeição da igreja. Então, todos esses dons, ele tem esse objetivo, de produzir unidade, maturidade e perfeição da igreja. Então, os dons são para esse objetivo. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo determina providencialmente lugares de serviço na igreja desses homens dotados, ou mesmo através do Espírito Santo, ok? Então, tanto os discípulos quanto aqueles que são chamados para o ministério são exortados a buscar o poder do Espírito Santo. E os acompanharão grandes sinais, tá bom? Então, é necessário que nós entendermos que quando Deus nos chama, ele nos dota de dons
para que possamos exercer o ministério que ele a nós confiou. Bom, então nós temos aí a vocação divina, tá? A vocação divina. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Tá? Ser ministro cristão é uma honra que Deus dá a um ser humano e requer por si mesmo, da parte do candidato, vocação e chamada. Ambas dependentes de Deus e manifesta pelo Espírito Santo. Então é bem claro, é bem patente de que não sou eu que determino aquilo que eu quero para a minha vida nesse sentido. É Deus que determina. Deus sabe, né, os meus limites, Deus sabe a minha vocação e a minha chamada. Então, a vocação divina, ela está dentro disso aí. Eu não posso tentar ser aquilo que eu não sou, aquilo que eu não fui chamado para ser. Infelizmente, nós vemos alguns ministérios caindo exatamente por isso, tá? Porque a pessoa não está no local certo, na hora certa, tá? Ela não foi chamada para aquilo, não foi chamada para estar naquela posição. Isso tem que ficar bem claro, tá bom? Vamos adiante aí. Então é necessário ao vocacionado que tenha a disposição de servir. Então vamos ver alguns pressupostos do vocacionado. Então ele tem que ter, primeiro, a disposição de servir. Caso contrário, lhe sobrevirá um sentimento de recalque, oposto à sua ocupação. E no momento em que julgar oportuno, levantar-se-á contra o seu senhor, ok? Lançando de si o jugo da servidão, deixando de cumprir os seus deveres e de ser útil à causa do mestre. Então, a primeira questão da vocação da liderança, daquele que está sendo colocado como líder, independente do nível de chamada, é entender que ele esteja disposto a servir, tá? Disposto. E isso, Paulo, ele declara algo muito legal que a gente vai ler embaixo. Então, os homens que exercem com dignidade o ministério são desprendidos de sentimentos gananciosos, são sóbrios, temperantes, sinceros. E acerca deste, Paulo diz o seguinte, que os homens nos considerem como ministros de Deus. Então, queridos, há algo bem interessante de que ele fica patente aos olhos daqueles que estão ao nosso redor de que somos ministros. Tá? Então, a vocação, ela é dada por Deus e ela é exercida independente da autoridade dada, né, pelo homem, mas sim pela vocação colocada por Deus. Ok? Eu não sei se você entendeu, tá? Porque o que acontece? Não é porque eu recebi uma mão na cabeça que eu vou passar a exercer aquilo que Deus me chamou. Na realidade, eu recebo uma mão na cabeça porque eu já exerço aquilo que Deus me chamou, tá? Então, os homens nos consideram como ministros de Deus. Então, as pessoas nos veem como ministros de Deus. E por esse motivo, nós recebemos uma autoridade diante de todos desse ministério que eu já exerço, tá bom? Então, esse fala sobre a vocação que você tem. A vocação não é uma profissão. Ok? Ser ministro de Deus não é uma profissão, é uma vocação, tá bom? Então, o ministro vocacionado pelo Senhor coloca o ministério acima de tudo e cuida ser a obra mais importante na face da terra. Então, o ministro do Senhor, ele entende isso. E a vocação dele é o mais importante. Foi Deus que colocou, é a profissão dele, aquilo que Deus entregou, tá? Então, a vocação dele é a coisa mais importante. É claro que dentro disso aí nós temos família, temos uma opção de coisas que nós vamos até falar aqui a respeito, tá? Mas vamos adiante aí. Então, a vocação divina inclui o profundo desejo de obedecer à voz do bom pastor na sua consciência. Então, a primeira coisa é obedecer a Deus, com a exigência, muitas vezes, de sacrifícios e sofrimentos. Então, nós temos que entender que esse chamado vai de nós também exercer sacrifícios e sofrimentos. Nós vamos passar por isso. Tá? Todo aquele vocacionado, ele vai passar por essa situação. O apóstolo Paulo declara que se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar,
pois me é imposta essa obrigação. Obrigação. Aqueles que entendem, né, que são realmente chamados, entendem que é uma obrigação. Obrigação fazer isso. Por quê? Porque o ministério que Jesus Cristo estabeleceu sobre as nossas vidas não foi um ministério comum feito jogando dados ou dentro de um campo de futebol. Foi feito com sangue, ok? Foi feito com sangue. Então, isso é muito sério, tá? Isso é muito sério. E essa obrigação foi de seguirmos ou continuarmos o ministério de Jesus Cristo, ok? Então, é uma obrigação que foi imposta a nós. Nós temos que entender isso e tratarmos com a seriedade que esse ministério está sobre as nossas vidas, ok? Então nós temos aí a conduta pessoal desse líder. Então o maior pastor que a Bíblia nos apresenta é Jesus Cristo, certo? Ele é o modelo por excelência. É dele que devemos tirar as características para o perfeito desempenho ministerial, ok? Então essa deve ser a nossa conduta. Eu gosto muito do texto lá, que está em 1 Coríntios 11, versículo 1, onde o texto diz, Paulo falando, né? Sejais meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Hoje em dia nós vemos muitos cristãos, muitos líderes chegando para o seu povo, chegando para a igreja, olha, eu sou pecador, então não olhe para mim, olhe para Cristo, porque eu caio, eu posso errar. Tudo isso, querido, é verdade. Tudo isso é óbvio que é verdade. Nós somos seres humanos e todos os seres humanos, né, estão passíveis a erros, a cair. Mas nós não podemos fazer dessa possibilidade um norte em nosso ministério. O norte do nosso ministério é a conduta libada. É fazer como Paulo falou, olhar para as pessoas, aqueles que fazem parte da igreja em que o Senhor Jesus Cristo nos colocou como líderes e dizer, olha, siga o meu exemplo. Siga o meu exemplo, porque eu sigo o exemplo de Cristo. Tá? Então essa é a conduta pessoal do líder, tá? É a conduta pessoal daquele que Deus colocou para estar à frente do ministério, tá bom? Então nós temos aí as características do pastor. Primeiro, ter cuidado de si mesmo e da doutrina, tá? Porque assim fazendo, salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Se negligenciarmos esse princípio, sofreremos as terríveis consequências, pois a lei da semeadura é inexorável. Nós já falamos isso lá anteriormente. Aquilo que plantamos, nós colhemos. Ok? Então, Paulo é explícito em sua exortação. Se alguém ensina alguma doutrina e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas. Então, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Então, conduzido à impiedade, seja causa de ganhos a partes de tais. Então, o Senhor deixa bem claro como deve ser a característica do líder, a característica daquele que está à frente. Então, ele deve seguir, né, segundo as palavras do Senhor, não segundo aquilo que ele acha no seu coração. Entendendo que nós, como líderes do Senhor, nós somos mordomos de Cristo. Porque todos aqueles que estão debaixo da nossa liderança, quando eu falo debaixo, não abaixo de nós, mas seguindo a nossa liderança, eles são ovelhas, são discípulos primeiro do Senhor. E nós vamos dar conta de cada uma delas. Não segundo aquilo que elas vão fazer, mas segundo aquilo que nós vamos fazer. Ok? Segundo a nossa vida. Segundo nosso dia a dia. As nossas características, o nosso comportamento, ok? Tá? Isso tem que ficar bem claro para a questão de liderança, tá? Ser irrepreensível, diz lá, ser irrepreensível, vigilantes, sóbrios, honestos, hospitaleiros, apto para ensinar, não cobiçosos de torpe ganância,
não avarento. Queridos, então isso é super importante para aqueles que estão na liderança, né? Então tem que ser irrepreensível. A pessoa tem que olhar para o líder e entender que ele segue o padrão divino, ele segue o padrão de Deus, ok? E se ele não tem essa posição, ele não deve estar na posição que Deus o colocou. Ser vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro. Então, se você tem algum líder que não consegue, que não gosta de ninguém na sua casa, que ele está ruim, tá muito ruim. E apto a ensinar. E uma coisa muito interessante é com relação a apto para ensinar. Como eu posso ensinar aquilo que eu não sei? Então é necessário que o líder, ele busque também conhecimento. Ele busque conhecimento. É muito estranho se você tem um líder, né, onde o seu discípulo, ou seja, aqueles que estão debaixo da sua liderança, tem um conhecimento maior do que o dele, tá? E isso não tá legal, tá? Não tá legal. Então ele não pode ser cobiçoso, não pode ter torpe ganância, estar na liderança simplesmente por dinheiro, estar na liderança para receber, né? Isso não faz parte do chamamento, do chamado, da vocação que Deus colocou. E ele tem que ser o quê? Obediente. Obediente a quem? Obediente à palavra do Senhor. Obediente àquilo que Deus estabeleceu. Humilde e sábio. Então, sábio, queridos, é aquele que ouve a palavra de Deus e não testa. Então, Deus disse, não faça. Deus falou, não segue por ali, porque isso é sábio. O sábio, ele não precisa errar e ser penalizado pelo erro e não fazer mais. Tá? O sábio, ele vê o que a palavra do Senhor declara e não vai por aquele caminho. Isso é ser sábio. Então, como Epafrodito diz, companheiro de Paulo, homem com 3 qualidades essenciais para o bom ministro: fraternidade, espírito de cooperação e de companheirismo. Ok? Então, essas coisas têm que acompanhar aqueles que são ministros do Senhor. Tá bom? Então, que governe bem a sua própria casa, como nós estávamos falando no início. Ele tem que entender, né, e governar bem a sua casa e tem seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Ele tem que aprender, os filhos dele têm que estar seguindo os caminhos do Senhor, tem que estar na presença de Deus. Então ele tem que governar bem a casa. Isso vai um pouco daquilo que nós falamos do conceito anterior. Queridos, se nós chegamos aos nossos filhos, simplesmente colocamos limite dizendo que não pode, simplesmente porque não pode, e não explicamos o porquê daquilo, nós estamos fadados a um erro muito sério. Tá? Então os seus filhos não estarão sujeitos a isso. Tá? Não estarão sujeitos. Por isso, infelizmente, nós vemos alguns líderes aí com seus filhos em lugares que não deveriam estar, porque eles não sabem governar bem a sua casa. A palavra do Senhor deixa bem claro, e a palavra do Senhor tem que ser sempre verdadeira, e aqueles que e a palavra do Senhor é verdadeira e nós mentirosos. Tem que ser assim, ok? A palavra do Senhor, ela deixa bem claro lá quando diz: ensina a criança nos caminhos que ele deve andar. Quando ela crescer, ela não se desviará dele, tá? E quando nós vemos ao contrário e declaramos coisas ao contrário, então nós estamos falando que a palavra de Deus é mentirosa, ok? Mas vamos continuar aqui. Que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Então as pessoas de fora, as pessoas que não estão cristãs, ele tem que ter um bom testemunho de você, da sua vida, da nossa vida. Então Onésimo era um irmão fiel, e Epáfras, o grande cooperador de Paulo, de quem diz: saudai-vos, Epáfras, e que é dos vossos, pois eu lhe dou testemunho de quem tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Tá? Então, o testemunho tem que ser daquelas pessoas não somente que compartilham com você, que estão todo dia com você, mas aquelas pessoas que também estão ao seu redor, não estão somente ao seu redor, mas as pessoas de longe também têm que ter um bom testemunho de quem você é. Okay? E, infelizmente, hoje nós vemos algumas coisas sendo contrárias, né? Homens de Deus, líderes do Senhor, do reino, que deveriam dar bons testemunhos, infelizmente estão dando testemunho contrário à palavra do Senhor. Tá? E isso não deve acontecer. Mas vamos lá.
Ter uma grande capacidade de perdoar. Opa, isso aí é forte, é forte. O pastor conhece as fraquezas das suas ovelhas e sabe perdoá-las. Isso é muito sério, muito forte. Nós temos que ter isso em mente, tá? Então, o líder, ele sabe, né, que todas as pessoas, inclusive ele, está sujeito a cair. Como eu já falei, isso não é uma regra, tá? Numa regra. Mas, como eu costumo dizer, toda regra tem sua exceção. Nós não podemos fazer da exceção a regra. Mas, e da mesma forma que ele tem a sua vida, como ele gostaria de ser perdoado por um erro que talvez ele viesse a acontecer sobre ele, ele também deve ter essa questão, né, de perdoar as ovelhas que estão ao seu redor. Então, as pessoas podem cair, né? Não podem. As pessoas não devem cair, mas infelizmente, elas tropeçam e caem. E quando isso acontece, né, se há o reconhecimento, se há o pedido de clamor e perdão, ele tem que ser dado. Então, perdão não se mede e nem é barato. Então, custa um preço. Custou uma crucificação, ok? Então, ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. Então, há dois tipos de perdão, o vertical e o horizontal. Então, o vertical é o perdão de Deus para conosco. E o horizontal é o nosso perdão ao nosso irmão, ok? E esse perdão ele tem que ser, de fato, exercitado, tá? De fato, exercitado. E nós, como servos de Deus, temos que aprender a seguir segundo essa ótica, segundo esses ditames, tá bom? Então, ter uma grande capacidade de formar obreiros. Isso aí é super importante para o líder. Então, o evangelista funda igrejas, o mestre edifica vidas através do ensino, o pastor forma obreiros. Não apenas isso, mas também isso, ok? Tá? Então, nós temos que entender essa questão. Jesus preparou 12, depois preparou mais 70, depois continuou preparando. Tarefa do pastor, tarefa do líder isso. Não descuidemos. O pastor deve preparar os seus auxiliares, os seus cooperadores, o seu substituto. O pastor deve olhar para os jovens com amor e visão espiritual. Então, uma coisa muito importante, queridos, com relação à vida do líder é formar substitutos. Okay? Substitutos melhores do que ele. Então, isso é muito importante. Muito importante. Se quando a pessoa ela está no pressuposto de não formar obreiros, não formar substitutos, ela está no pressuposto de que a igreja é dela e não do Senhor. Ou seja, o que vai acontecer? Quando a igreja ela cair, quando a pessoa morrer, a igreja acaba. Porque não foram montados líderes, não foram feitos essa capacidade, não foi formados obreiros, não foram formados líderes. E isso é algo fundamental na vida do líder, tá? Formar outros, formar substitutos, tá bom? A gente já está terminando essa aula hoje, né? E a gente vai continuar falando a respeito disso aí nas aulas seguintes. Mas somente para a gente fechar, ter a capacidade de dirigir sabiamente a igreja. Então, com equilíbrio, graça e sabedoria, e exercitar o dom recebido de Deus e desenvolvê-lo. Esse é uma das questões que nós, o líder cristão, aqueles que estão à frente da igreja, a liderança, ela tem que saber. Então, ter capacidade para dirigir sabiamente a igreja. Então, nós temos que, é claro, queridos, que nem todos estamos com tudo isso desenvolvido em nosso ser, tá? E por esse motivo é necessário que o líder ele capacite, ele ensine, tá? Ele ensine aos seus substitutos, aos seus cooperadores a estarem nessa posição. Então é necessário que esse ensino seja feito, seja realizado, para que essa capacidade ela possa ser desenvolvida a cada momento e instante. Nós sabemos que quem capacita é o Espírito Santo, é óbvio, mas o treinamento é necessário.
É necessário que se coloque esse dom, essa vocação em exercício, para que ele seja a cada dia feito com mais facilidade. Tá? Isso é óbvio, né? Quanto mais você exercita, mais fácil fica para você fazer, ok? Isso não é uma questão de profissionalismo, é uma questão natural de qualquer ser humano. Quanto mais eu faço determinada situação, mais fácil eu faço essa determinada situação, ok? Então, esses são os quesitos básicos aí para a liderança cristã, que todos nós, vocês aí, todos vocês são líderes cristãos, que Deus chamou para algo, em determinada função, em determinado nível, mas todos nós somos líderes cristãos. E isso tem que estar sendo focado na sua vida, ok? Nós vamos estar parando por aqui. Leiam, ouçam essa aula, compartilhem lá no grupo, coloque lá, é muito importante esse debate para que nós possamos estar falando a respeito, que a gente possa estar dirimindo qualquer pensamento, qualquer coisa que nós temos contrários àquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas, tá bom? Então eu vou deixar vocês aqui, semana que vem nós estamos de volta, tá? Semana que vem é a nossa última aula. E não esqueça do trabalho, né? Dos trabalhos que você tem que colocar. Tá bom, queridos? Deus abençoe, né? Seja tremendamente contigo e vá em paz, que o Senhor te abençoe. Shalom. Beijo no seu coração.